Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Cana Bélgica e hoje eu vou aproveitar que o Consulado da Bélgica lá no Brasil atualizou o site deles com os requerimentos e dando mais informações. Vou falar aqui sobre isso, até porque eu tenho recebido inúmeras perguntas sobre. Ainda aconselho vocês a casarem no civil, que vocês vão ver que até mesmo no site eles deixam uma facilidade maior para quem tem um casamento civil e não união estável. Então vamos lá! Quando você pesquisa reunião familiar ou reagrupamento familiar visto D Bélgica lá no Google, um dos primeiros sites que ele vai te dar é o site oficial do consulado belga no Brasil. E aí você vai ver que o mesmo procedimento que vai fazer para a esposa ou o esposo, né, o companheiro, você vai fazer também para o filho menor de 18 anos. Os documentos eu já falei aqui no primeiro vídeo quais são, mas eu vou repetir para quem não ainda viu esse vídeo. Eu falei um pouquinho mais sobre o meu processo, né, do visto e de como eu fiz para chegar aqui, lá no primeiro vídeo. E vou deixar aqui também o link para vocês clicarem e irem lá assistir depois. Ele já começa falando que o visto deve ser feito juntamente com um profissional que já tem o Single Permit. Lembrando que o Single Permit é uma permissão que é concedida entre a empresa do contratado com a comum, né, aqui na Bélgica. Então, o consulado, ele não tem esse ligamento, né, ele apenas dá o visto após o aplicante, né, a pessoa que foi contratada, mostrar os devidos contratos, os devidos documentos, os anexos que eles pedem, comprovando que ele realmente foi aprovado e que ele realmente tem o Single Permit. Então, após isso, na hora de fazer o agendamento, você deve fazer o agendamento para você, para o seu acompanhante e, se você tem filhos, para os filhos ao mesmo tempo. As taxas variam de 130 euros até 340 euros para você pagar para o seu acompanhante ou o seu filho terem um visto. Isso depende de caso a caso, tá? Eles podem te informar melhor. E eu posso deixar aqui também o link que eles utilizam explicando os casos e os valores que eles vão cobrar. Já vou logo dizendo que eu, particularmente, já vim com visto e foi uma mão na roda para mim. Eu, assim, vi muita diferença mesmo e aconselho mesmo vocês a virem com a família inteira com visto, porque a facilidade e o andamento do processo é muito melhor, muito mais rápido e acaba sendo até mesmo melhor psicologicamente falando, né, a saúde mental de toda a família. Então, assim, o que é preciso, né, para o cônjuge aplicar junto com o profissional? É o passaporte original com validade de 1 ano, né, no mínimo, e 2 cópias simples, somente da página com a foto, 2 fotos 3x4, 2 vias do formulário do pedido do visto D, e tem que ser feito com letra de forma, né, devidamente assinado e datado. Pode ser digitado também, tá? Mas tem que levar impresso no dia. E o atestado médico, conforme as regras belgas, e aí é aquele caso de tem que achar um médico que é licenciado, tá? Pelo consulado. Eles chamam de médico credenciado. Eles te dão a lista lá no site também, que eu vou deixar aqui. E eles deram outra opção, olha. Se o certificado for emitido por um médico não credenciado, a sua assinatura deve ser autenticada e legalizada em um cartório. Que assim, facilita muito, né? E pode pedir uma tradução juramentada para o português. Achei que fosse francês, mas o português está escrito aqui. Você também tem que preencher o formulário de opção de língua, né? Para dizer qual idioma você quer receber as notificações. Aí você tem a opção de neerlandês, francês ou alemão. Para quem não for brasileiro, tem que ter um comprovante de autorização de estadia no Brasil. E 2 cópias do comprovante de pagamento das referentes taxas, que é o que eu falei com vocês, depende do caso, tá? E aí entra o caso das taxas suplementares para o visto D e as taxas consulares locais.
Antes de entrar na parte importante e principal aqui do nosso objetivo nesse vídeo, já quero pedir para você não deixar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo e de comentar se você quer alguma sugestão, se você tem alguma dúvida. Eu particularmente adoro receber sugestões e comentários de vocês. O que eu não souber, eu vou procurar saber, eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma. Então, isso é super importante pra mim. O canal ainda tá no comecinho, mas eu tô vendo que eu tô conseguindo ajudar as pessoas e esse é o principal objetivo que eu tô conseguindo cumprir com a ajuda de vocês. Mas, voltando aqui, vamos entrar então na parte do comprovante de união com o cônjuge. Cada caso é um caso, tá, gente? Já vou logo falando, mas tem a receitinha de bolo que é aquele tira e queda, papum e, enfim, qualquer outra expressão que você queira usar aqui, que é o casamento civil. O casamento civil, ele é reconhecido, tá, na Bélgica. A união estável, eles têm algumas coisas parecidas, como a coabitação legal, mas não é a mesma coisa e pode ser que dê ruim aí, ou então que demore muitos meses para eles aprovarem o visto do cônjuge. Então, já é aquele meu conselho. Algumas empresas já aconselham os brasileiros a virem com casamento civil e eu entro nesse embarque aí e vou também aconselhando isso para quem vem falar comigo. Mas no casamento, né, no caso de casamento civil, você vai precisar da segunda via original e recente. Então, quer dizer que essa segunda via, ela deve ser emitida com até 6 meses, né, a nova emissão da certidão de casamento legalizada e traduzida. E no caso de casal não casado, mas tendo filhos menores de 18 anos, que vão acompanhar o casal, precisa da certidão de nascimento dos filhos menores de idade, datada também com menos de 6 meses e traduzida. O documento original, a tradução deve ser apostilada. Isso serve também para o casamento, tá, gente? Tem que apostilar, porque antigamente você podia ir no consulado brasileiro aqui na Bélgica, ou então no consulado da Bélgica, você fazia o reconhecimento, mas hoje em dia eles não fazem esse tipo de serviço. Você tem que ir no cartório, pedir o apostilamento, que eles vão fazer a legalização do documento lá na apostila de Haia. Já no caso de união estável e sem filhos menores de idade, devem apresentar certidão de união estável também datada com menos de 6 meses, traduzida, tem que levar provas materiais do caráter durável da relação e, novamente, a original e a traduzida devem ser apostiladas. No caso de casal sem casamento ou união estável, nem filhos menores de idade, tem que levar provas materiais do caráter durável da relação. E nesse caso da união estável sem filhos menores de idade, e no caso de casal sem casamento, né, sem união estável também, o Serviço de Imigração avalia caso a caso, levando em conta os elementos fornecidos. Então, assim, quanto mais você ter levado provas, né, da relação durável, melhor. E objetivas também, porque ninguém garante que eles vão, né, olhar todas as provas que você enviar, mas se for objetivo e quanto mais tiverem, melhor, óbvio, né? E eles vão ver também se terá uma base suficiente para o reagrupamento familiar. Ele diz aqui que é aconselhável levar também uma cópia oficial da certidão de nascimento do requerente brasileiro, apostilada em um cartório e acompanhada da tradução em uma das línguas nacionais da Bélgica, que são o francês, o neerlandês ou o alemão, igualmente apostilada. Quando a gente fez o processo, a gente traduziu para o inglês e super funcionou, mas agora eles estão deixando claro que deve ser nessas 3 línguas. Quando você casar, você vai ver que a sua certidão de casamento vai servir muito mais do que a certidão, né, de nascimento. Na verdade, todo lugar que você for, eles vão te pedir mais a certidão de casamento. A certidão de nascimento parece que você nunca nasceu. Você é um indivíduo composto agora, então não precisa da certidão de nascimento. Mas no caso de união estável ou tentar entrar como casal sem casamento e sem união estável, eles pedem essa certidão de nascimento do indivíduo. Outra coisa que eles colocaram no site, que eu pelo menos não tinha me atentado quando fiz a aplicação, eu acho que é bem recente,
a parte que fala sobre para o cônjuge e os filhos menores de idade. Eles falam: comprovante de uma acomodação estável para a família na sua chegada. Beleza, eu tive que comprovar, sim, o Airbnb que a gente estaria, né, quando chegasse aqui. Ele fala que você tem que comprovar a capacidade financeira do profissional, tem que ter no mínimo 1.920 euros por mês. E outra coisa que eles também pedem é a cobertura de uma assistência de viagem. Então, ela tem que ter pelo menos 30 mil euros para te cobrir num período de mínimo de 3 meses. Aí vem um caso que já me perguntaram no Instagram, que é se a pessoa, né, o profissional que já tem o visto, está na Bélgica e a família ainda não aplicou para o visto dela. Então, vai ser necessário mostrar também 2 cópias da carteira de residência na Bélgica do profissional brasileiro, se ele tiver mais de 6 meses. Se ele tiver menos, não é necessário. E 2 cópias simples do Single Permit, né, que é a permissão de trabalho que o profissional recebeu antes de pegar o visto. Diferentemente do visto americano, você não passa por entrevistas. Você tem que agendar a sua ida no consulado belga lá no Brasil para poder entregar todos os documentos, tirar foto, assinar virtualmente, deixar as digitais registradas lá e tudo mais. Eles não vão fazer muitas perguntas, só vão olhar mesmo para ver se você está entregando todos os documentos ou se precisa entregar outros. E após eles receberem esse que eles chamam de dossiê completo, eles vão submeter o seu pedido ao serviço de imigração em Bruxelas, né? Então, seu pedido sai do Brasil para vir para cá, para eles poderem analisar. Após o recebimento da resposta, o consulado geral vai comunicar a decisão à pessoa que aplicou o mais rápido possível e vai ser por e-mail. Para não atrasar o pedido, as análises e tudo mais, eles pedem para que você não fica pedindo informações, né? Tipo, e aí, como tá o andamento? Eles não gostam disso. Eu sou prova viva disso, que eles são bem curtos e grossos quando você pergunta alguma coisa. E aí ele fala o que na comum também eles deixam claro, né? Que após a emissão do visto, o requerente poderá viajar para a Bélgica e deverá se inscrever na prefeitura da cidade, onde ele vai residir, num prazo de 8 dias após a chegada no espaço Schengen. Só que aí que entra o pulo do gato. Como é que você vai ter uma casa se você chegou em menos de 8 dias? Então, assim, primeiro você aluga uma casa, depois você se registra. Não tem nenhum problema, tá? A não ser que o acompanhante vai vir depois que você já tenha residência na casa. Então, você já deve dar entrada no prazo de 8 dias após chegar aqui. E aí, ele deixa outro site também para você entrar, que é um site bem completo, que eles dão dicas também, né, do que precisa, do que pode, o que não pode, para pessoas que têm cidadania europeia. E isso eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu preciso estudar mais para poder falar com vocês. Mas outra coisa que eu quero deixar claro aqui também é o prazo que eles dão. A esposa, o esposo, enfim, o acompanhante do profissional brasileiro que já tem o single permit, já tem o visto, mas o acompanhante não tem o visto, eles dão um prazo de 6 a 9 meses. Aí você imagina o quê? Eu vou chegar na Bélgica de 6 a 9 meses, eu vou receber o meu ID. Não, não é bem assim. Por quê? Quando você chega aqui na Bélgica, primeiro, antes de aplicar para o ID belga, você tem que alugar a casa. E aí pode demorar algum tempo. Eu dou um prazo aí de menos um mês, se você pesquisar, se você for bem organizadinho. Eu já fiz um vídeo desse no Instagram, mostrando como eu preparei tudo, né, para não me perder, para fazer o máximo possível de visitas. A gente chegou em agosto, bem no verão. Então, assim, a concorrência é grande. A gente entrou em contato com mais de 44 casas, né, no caso apartamentos. A gente visitou 10 e muitas também foram sendo canceladas, porque já tinham aceitado proposta de outra pessoa e tudo mais. Então, assim, de 10 a gente conseguiu aplicar para 3
e de 3 a gente conseguiu o apartamento que a gente tá hoje. Então, é uma corrida contra o tempo, a gente conseguiu em um mês. Até um pouco menos, porque a gente ficou aí focado em uma casa e que não deu certo, então a gente perdeu uma semana só focado nessa casa. Na outra semana a gente teve que ficar agendando e tudo mais, então a gente teve mais ou menos de 20 a 15 dias aí para poder visitar todas as casas. A gente visitava 3, às vezes 5 casas no mesmo dia, na hora do almoço e no final do trabalho, para poder alugar essa casa nesse prazo aí de um mês. Então, você chega, tem um prazo para você conseguir a casa. Aí você consegue alugar a casa, você vai aplicar para o visto, né, para o ID. Essa aplicação do ID pode demorar um pouquinho também, tá? Mas eu vou supor aí um mês e arredondando também. Então, já foram 2 meses. E aí, depois que o profissional que já tem o single permit, já tem o visto, recebe o ID, é que você pode aplicar para a sua esposa, o seu acompanhante, e aplicar para os filhos também. E aí que vem o prazo de até 9 meses, né? No mínimo 6 meses até 9 meses para poder receber o ID. Então, no fim das contas, pode demorar até um ano para a pessoa que veio te acompanhar receber o ID belga dela. E o que implica, Karine, ter o ID? Quando você faz a aplicação para o ID do acompanhante, você fica ali num buraco que as pessoas não sabem dizer se você está legalmente ou ilegal aqui no país. E sem contar que assim, você vai fazer algum curso, você precisa pagar mais, porque você só está mostrando o passaporte, você não está mostrando o ID. Se você vai procurar emprego, formalmente você não vai conseguir, porque a maioria daqui não... como que eu posso falar? Eles não se responsabilizam pro visto da pessoa, né? Ainda mais se for de alguma área assim que realmente não é muito procurada. Então, a pessoa não consegue trabalhar, se for estudar tem que pagar mais, e às vezes é bem mais. Acaba que você não pode pedir o mutuelle para essa pessoa, né? Porque ela ainda não é registrada na Comune, precisa ter o ID para poder fazer a aplicação no mutuelle. E outras coisas também que, se a pessoa for muito ativa, ela acaba ficando, né, bem presa e isso acaba dificultando também a adaptação. Por isso que eu aconselho, mesmo vocês pagando caro para poder ter o visto, já vir com visto no Brasil, você vai chegar aqui, você vai aplicar junto com seu marido, né, junto com seu acompanhante, pro ID. Então, vai sair no mesmo tempo, não vai ter essa demora tanto. E assim, meu marido recebeu o single permit e eu fui junto com ele no consulado. Demorou o mesmo período, que foi uma semana. Eu tenho amigos que demoraram 3 dias para serem aprovados o visto. Então, é realmente muito mais rápido, né? Eu demorei uma semana para ter o visto. Quando eu cheguei aqui, eu demorei receber o ID porque eu demorei a achar a casa. Mas assim que saiu o ID do meu marido, saiu o meu junto. E, enfim, não teve problema nenhum. Agora, quem vem já sem o visto, demora esse período todo até o marido ou o profissional ter o ID para você aplicar para o seu e demora de 6 a 9 meses para ter o ID, né? Então, é um período muito longo. E é isso, pessoal. Espero ter falado bastante, espero ter deixado mais claro para vocês, espero ter ajudado, mas se não, não deixem de vir me procurar lá no Instagram ou então aqui mesmo, deixar seu comentário, que eu vou tentar correr atrás e te explicar um pouco melhor. Se você tem outro caso também, não deixe de falar aqui, que eu tô estudando, né, para poder trazer outros vídeos, como no caso de cidadãos europeus. Já teve algumas demandas, né, algumas perguntas para mim, eu consegui ajudar em algumas coisas, mas não todas, mas estou aqui anotando tudo que eu tô sabendo para explicar para vocês no próximo vídeo. E é isso aí, pessoal, até a próxima. Salut!